Tem uma pergunta que, olha, tá tirando o sono de muito analista de dados por aí. É uma pergunta que parece que vai definir o futuro de toda uma profissão. Outro dia, eu estava num elevador e um analista de dados me parou, sabe, com uma cara de preocupação real, e me fez exatamente essa pergunta. Isso não é paranoia, não. É uma ansiedade de verdade que está se espalhando. Então, bora desvendar isso juntos, olhando para o que os dados e a prática do dia a dia estão mostrando para gente. Ok, vamos encarar a realidade. A preocupação faz sentido, sim, tem uma mudança gigantesca acontecendo. Mas o perigo de verdade não é a profissão acabar, e sim não entender direito que tipo de transformação é essa. E aqui tá o pulo do gato. A IA não é um monstro vindo para destruir tudo. Pensa nela como um catalisador. Ela tá pegando para si o trabalho pesado, sabe? Aquelas tarefas repetitivas que levam horas e horas, para liberar o analista para focar onde a máquina simplesmente não chega, na estratégia, na criatividade, na liderança. Então, não é o fim da profissão, mas com certeza é o fim de um tipo de profissional. E que tipo é esse? É aquele que acha que ser bom em técnica é a mesma coisa que agregar valor para o negócio. A era do analista que era o rei da fórmula complexa, essa era está acabando. A IA faz isso muito mais rápido. O valor agora está em quem consegue pegar o resultado da IA e se perguntar, tá, e daí? Como que isso vira uma vantagem de verdade para a empresa? A execução virou commodity. A interpretação, essa virou ouro. Pensa na IA como um estagiário digital, super inteligente, mas perigosamente confiante. Ele executa tarefas numa velocidade incrível. Só que falta para ele aquele discernimento, sabe? Aquela malícia do negócio. Ele alucina, ou seja, ele inventa fatos, e o mais assustador é que ele apresenta esses erros com a mesma certeza de uma verdade absoluta. Sem o supervisor humano, isso é receita para o desastre. Vamos ver um caso prático. Criar um dashboard para a diretoria. A IA é ótima para sugerir o layout, as fórmulas, mas ela não consegue sentar numa reunião delicada onde o diretor de finanças e a diretora de marketing têm visões totalmente diferentes. A IA não sabe ler a linguagem corporal para sacar qual é a necessidade real por trás de um pedido. Essa tradução de política, de emoção, para dados, isso é e sempre vai ser uma tarefa humana. Agora, um cenário de risco altíssimo, o fechamento da receita do mês. A IA pode até automatizar os relatórios iniciais, mas e quando um número parece estranho? Ela não pode marcar uma reunião de emergência com chefes de finanças, produto e do jurídico para investigar. Ela não pode assumir a responsabilidade final por um número que pode, literalmente, derrubar o valor das ações da empresa. Essa responsabilidade não dá para delegar. E olha esse exemplo, que aconteceu de verdade. A IA achou com perfeição todos os lugares onde uma métrica aparecia. Uma tarefa chata, automatizada. Só que a IA não tinha o contexto histórico. Ela não sabia que um daqueles relatórios era a base para um sistema antigo e supercrítico. Se o analista tivesse aceitado a sugestão de olhos fechados, teria sido um caos. Aqui, o papel do analista não foi técnico, foi de guardião do conhecimento da empresa. Então, se o trabalho técnico está virando commodity por causa da IA, para onde que o valor está indo? Ele está se concentrando naquilo que é só nosso, só dos humanos. O nosso julgamento, a nossa empatia e a nossa capacidade de contar histórias. Estes são os 4 pilares do que a gente pode chamar de analista 2.0. Primeiro, pensamento crítico, para questionar os dados e não só aceitar. Segundo, entendimento de contexto, para saber por que os números são o que são. Terceiro, storytelling com dados, para transformar um insight em ação. E, por fim, o foco em encontrar soluções e não só em apontar problemas. O tal do senso de negócio talvez seja a habilidade mais importante de todas. É o que diferencia um analista de um software, é a capacidade de olhar para um gráfico e não ver só números, mas ver a história da concorrência, as dores do cliente, as oportunidades de receita. A IA pode até achar agulha no palheiro, mas é o senso de negócio que sabe o que fazer com ela. E isso nos leva direto para o storytelling. Um gráfico bonito não serve para nada se não levar uma ação. Um analista comum diz: o tráfego mobile cresceu 30%. Um analista estratégico cria uma história. Olha, metade dos nossos visitantes vem pelo celular, mas a conversão deles é 50% menor que no desktop. Isso significa uma perda estimada de X reais por mês, tudo por causa de uma falha na experiência mobile. O primeiro é um fato. O segundo é um motivo para mudar tudo. Agora, a gente entra numa área nova e talvez a mais crítica de todas para o analista. A responsabilidade de garantir que a automação seja feita de um jeito ético e justo. O que é o viés algorítmico?
É quando um sistema de IA aprende com os preconceitos do nosso passado e transforma isso em regra para o futuro. Se os dados antigos mostram que um certo grupo foi menos contratado, o algoritmo aprende a discriminar esse grupo. E em larga escala, isso não é só injusto, é um risco gigantesco legal e de reputação para qualquer empresa. E esse viés entra no sistema de 3 jeitos principais. Primeiro, por dados de treinamento enviesados, que basicamente ensinam os preconceitos da sociedade para o algoritmo. Segundo, pelos ciclos de feedback, onde o algoritmo fica reforçando os próprios erros, como no policiamento preditivo. E terceiro, pelo nosso próprio viés cognitivo humano, quando os desenvolvedores, mesmo sem querer, colocam suas próprias suposições no código. As consequências disso são terríveis. A Amazon teve que jogar fora uma ferramenta de recrutamento com IA porque ela aprendeu com décadas de dados que a empresa contratava mais homens. E o que o sistema fez? Começou a penalizar ativamente currículos que tinham a palavra feminino. A IA não criou o preconceito, mas o automatizou numa escala assustadora. A mesma coisa acontece com geração de imagens. Quando pedem para criar imagens de CEOs ou médicos, os modelos de IA muitas vezes só geram homens brancos, refletindo estereótipos antigos. Quase sem a gente perceber, essas ferramentas podem estar reforçando uma visão de mundo que a gente luta tanto para superar. E é exatamente aqui que o analista se torna essencial. Alguém precisa auditar esses sistemas. O analista de dados evolui para ser esse guardião ético, a pessoa na empresa que garante que a tecnologia seja usada de forma justa e responsável. A transformação é inevitável, não tem como fugir. A grande questão é: como um profissional de dados pode, hoje, começar a se preparar para esse futuro? Qual é o plano de ação? Esse quadro aqui resume a transição toda. A limpeza de dados, que era um trabalho manual, agora é super automatizada, e o foco vira governança de dados. Os relatórios padrão dão lugar para o storytelling. As visualizações básicas evoluem para narrativas de retorno sobre investimento, e a modelagem simples é substituída pela tarefa crítica de auditoria de viés. A migração do operacional para o estratégico é total. Então, o plano de ação se resume a 4 passos. Primeiro, trate a IA como uma parceira, uma ferramenta e não como uma concorrente. Segundo, fique obcecado pelo contexto do negócio. Entenda tudo. Terceiro, domine a arte de convencer através de histórias com dados. E quarto, evolua para ser um conector, alguém que junta pessoas, dados e ferramentas para gerar soluções de verdade. No fim das contas, a mensagem é essa. A IA não veio para tomar o lugar do analista. Ela veio para forçar o analista a subir de nível. Ela está limpando o terreno, tirando as tarefas de baixo valor para que os humanos possam construir algo realmente importante em cima disso. E assim, a gente termina com essa reflexão. A mudança já está aí. A questão que fica é: cada profissional está pronto para largar o conforto do trabalho técnico e abraçar o desafio de ser estratégico? A chance de se tornar indispensável nunca foi tão grande.